para você. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, para o Cláudio Beto, para todos os nossos ouvintes. Pesquisa quentinha saindo do forno. Datafolha mostra que Bolsonaro ganhou um pouco mais de fôlego, mais um pontinho de aproximação, a distância entre os dois diminuindo com relação à última pesquisa. Os números de hoje são: Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 43% das intenções de voto, em seguida 26% de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro, 8%, Ciro Gomes, 6%, João Dória e André Janones, 2%. E aí vem uma diferença nessa pesquisa, além de Simone Tebet lá no último pelotão, entraram Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila e Leonardo Péricles. O Felipe Dávila do Novo e Leonardo Péricles do UP. E eles têm ali cada um 1% das intenções de voto. Então o Datafolha faz um alerta de que não é diretamente comparável com o levantamento, com o último levantamento, porque tem a inclusão de novos nomes. Mas ainda assim, na rodada passada, Lula oscilava entre 47% e 48% dos votos. Vou repetir o de hoje, 43%. E Bolsonaro tinha 21%, 22% dos votos na última pesquisa e agora aparece com 26%. Perceba que a distância entre eles é de 7 a 8 pontos agora, nesse momento. Então, outras pesquisas já tinham mostrado essa aproximação entre os dois candidatos que lideram nas pesquisas. Jair Bolsonaro também ganhou fôlego na intenção espontânea de voto. E aí, para quem não conhece como é feita a pesquisa, na espontânea não tem lista nenhuma. O eleitor é perguntado em quem você vai votar. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E aí, na espontânea, Bolsonaro variou de 18% para 23%. E o petista, Lula, de 32% para 30%. Então, em praticamente todos os cenários, Bolsonaro ganhando algum espaço e Lula perdendo algum espaço. Ainda assim, o cenário configurado de momento é de liderança de Lula frente a Bolsonaro. Tem segundo cenário, que aí eles não consideram o nome de João Dória. E a resposta da estimulada, que é aquela em que o eleitor escolhe os nomes numa lista, vem assim: idêntico para os dois, Lula 43%, Bolsonaro 26%, Sérgio Moro 8%, Ciro Gomes 7%. Aí Janones cresce, fica com um pontinho, pelo menos um pontinho que estava sendo dado para o Dória e vai a 3%. O resto fica igual. Vera Lúcia, 1%. Aí Eduardo Leite aparece com 1%. Simone Tebet, 1%. Felipe Dávila, 0%. Leonardo Péricles, 0%. Brancos e nulos estão variando ali entre 5% e 7%. A margem de erro é de 2%. Essa pesquisa ouviu mais de 2.500 pessoas. Agora, essa semana, terça e quarta-feira. E foi registrada na Justiça Eleitoral. E um último cenário, cenário 3, sem Eduardo Leite e sem Simone Tebet, que são, os dois estavam aparecendo com 1%, né, nos cenários anteriores. Aí Dória continua com 2%. E Janones é que ganha 1 ponto e vai a 3%. E o resto muito parecido. 1 ponto também vai para Lula. Ciro Gomes 7%. Sérgio Moro 8%, Jair Bolsonaro fica igual, 26%, e Lula ganha 1,44. E sem Leite e sem Dória, Lula continua com 43%, Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro com 8%, aí Ciro Gomes ganha 1 ponto, 8%, e o Janones ganha outro, 3%, Vera Lúcia 1%, Simone Tebet 1%, Felipe Dávila 0%, Leonardo Péricles 0%. Aí eles fazem a divisão por estado, por região. Lula continua soberano do Nordeste, com 55% das intenções de voto e 3 das 4 simulações, né, mais da metade dos votos, portanto. É onde moram 26% dos brasileiros. O que mais que é importante destacar? Acho que é um cenário que está cada vez mais ficando mais claro, né? O quanto essa aproximação entre os dois candidatos vai acelerar ou desacelerar daqui para frente, acho que depende muito do desenrolar de fatos, principalmente essas últimas denúncias envolvendo o Ministério da Educação, como é que o ministro que vai prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional vai clarear, desanuviar essa questão, que é muito grave, né? Tem a citação por parte do ministro no nome do presidente Bolsonaro, né? Então, acho que isso também pode influenciar os próximos passos da economia, inflação, preço de combustível. Tem toda uma dificuldade de momento, Cris, que vai afetar as próximas pesquisas com certeza, porque
não tem como separar a imagem de Jair Bolsonaro candidato de Jair Bolsonaro presidente nesse momento. É muito difícil fazer essa separação. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos. E claro, vamos dar em primeira mão sempre aqui no Bastidores do Poder. Comprova o abismo que existe entre Lula e Bolsonaro do resto, né? Agora, o que me chama mais atenção em todas essas pesquisas, e no Datafolha não é diferente, é o desempenho de André Janones, né? É aquela velha pergunta: quem são os eleitores? Da onde vêm? Como se reproduzem? O que comem? Do que se alimentam? Eu não acredito em duendes, né? Então, assim, Janones com 3, não. Então, né? mais do que o Dória. Pra cima de Moá, não, né? Para os ouvintes que não fazem a mais remota ideia de quem é uma candidata, uma pré-candidata chamada Vera Lúcia, ela é pré-candidata, eu também não fazia, mas eu fui atrás de saber da origem, né? De repente era alguém amiga ali do Instituto de Pesquisa, mas não, é uma militante, uma ativista do PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Tinha um candidato, não me lembro mais o nome dele, que era o candidato, era José alguma coisa, que era o candidato do PSTU toda a eleição. Até um bom discurso ele tinha, é uma pena que o desempenho eleitoral não fazia justiça a isso. Mas agora o PSTU mudou de nome, mudou de candidato, agora é essa senhora Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado. Pois é, enfim. Ele tem mais. O André Janones, eu não me conformo muito com os números do Janones. Ele tem mais do que o Dória, mais do que a Simone Tebet. São figuras que estão em evidência, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, e de repente ele. Né? Bom, e olha que a gente trabalha nesse ramo, né? Exato. Deixa eu contar uma coisa. Também tem uma pesquisa interessante que saiu, foi uma pesquisa da revista Exame, que é uma revista especializada em noticiário econômico, né? E publica levantamentos também nessa direção, e a revista Exame publicou uma pesquisa mostrando que a recuperação da aprovação do governo de Jair Bolsonaro. É muito, muito curioso isso, né? No momento em que as pesquisas até se conflitam, né? Se contrapõem com resultados absolutamente curiosos, né? Como são distintos, mas essa pesquisa divulgada pela revista Exame, que contratou o Instituto IDEA para fazer exatamente esse levantamento nacional, no qual foram entrevistadas 1.500 pessoas. Esse levantamento mostrou para a revista Exame que aquela aprovação ou a reprovação do governo de Bolsonaro, na avaliação do governo Bolsonaro, que chegou a uma avaliação negativa de 58%, 58% que consideravam o governo dele entre ruim e péssimo, essa avaliação negativa caiu para 45%. É, portanto, uma queda substantiva, assim como a rejeição, que em algum momento chegou ali, a aprovação, aqueles que consideram o governo dele entre ótimo e bom, que chegou ali, bateu os 20%, agora subiu para 28%. Isso mostra uma certa recuperação, certa não, né? Uma evidente recuperação nessa avaliação do governo Bolsonaro, a julgar por essa pesquisa, e o restante da pesquisa sobre a intenção de votos repete basicamente o que todas as outras vêm apontando, ali uma diferença do Bolsonaro entre 9% e 11% nessa pesquisa Exame do Lula para o Bolsonaro, né? Entre 9% e 11%, dependendo do cenário, dependendo do tipo de se é espontânea, se é estimulada. E com isso, o Bolsonaro se mantém em segundo lugar e tal. É a mesma, os números são basicamente os mesmos. O que eu acho que é destacável nessa pesquisa da revista Exame é exatamente a parte em que apura a avaliação que os brasileiros fazem do atual governo. Segundo o Datafolha, a intenção de voto em segundo turno, que eu não citei, desculpa, Cris, cresceu de 30% para 34% no caso de Bolsonaro, comparando com a última pesquisa, que foi em dezembro. E Lula caiu de 59% para 55%. Então, se os dois se enfrentarem em segundo turno, hoje o cenário seria Bolsonaro com 34% e Lula vencendo com 55% dos votos. Mais um trecho importante da pesquisa Datafolha. Tem muitos outros